Vamos no ar? Estamos no ar. Aí você pode olhar para mim. Eu vou perguntar com a primeira pergunta que eu pergunto para todo mundo. Tom Joslim, quem é Tom Joslim? Se apresente. Ah, cara, é difícil de falar da gente mesmo, né? Mas Tom Joslim é um idealista. Sempre fui, né? Acho que é a minha própria criação, assim. Como meu irmão e os amigos deles eram punks na adolescência, eu achava aquilo tudo muito legal, né? Eu achava aquilo sensacional, bicho. Então eu ficava observando eles, aquela coisa de um mundo melhor, e eu era criança, né? Eu achava aquilo muito legal. E desde sempre eu comecei a me interessar pelas questões sociais, né? Sempre fui uma pessoa atentada a isso, olhando muito atento. Sempre me preocupei muito com essas questões. E daí a minha formação foi toda em cima disso. Eu lembro que com 16 anos, eu peguei alguns livros de filosofia, estudava no Cefet, né? Hoje é o TFPR, na época era nível médio. Peguei alguns livros para ler, né? Para tentar entender, não entendi porcaria nenhuma. 16 anos, abri esses livros para ler. Peguei Thomas More, peguei John Locke, peguei o Marx do Capital, né? E não consegui entender quase nada, mas eu tinha essa vontade, né? Daí no vestibular, acabei fazendo ciências sociais, mesmo não tendo aula de sociologia. Eu vi um amigo meu fazia ciências sociais, o Digo, e daí me pegou os textos que ele lia, eu vi algumas coisas, fiquei apaixonado, assim. Falei, é isso aí, cara, que eu vou fazer no rolê. E fui lá e fiz o vestibular, passei. E aí que eu fui a fundo mesmo nas questões sociais. E é um negócio que eu adoro, eu gosto muito, né? Apesar dos tempos não serem muito bons, não sem muita esperança, né? Os tempos não são os melhores, nunca imaginei um dia questionar as escolhas que eu fiz, de um dia ter feito sociologia, já cheguei a questionar nos últimos anos aí, se foi uma boa, se é bom saber dessas coisas, num momento de tanta bestialidade, né? Então eu achei que eu nunca ia me arrepender, mas já cheguei até a dar essa cambaleada. Mas é isso, um idealista. Eu acredito mesmo que se a gente não tentar fazer alguma coisa, transformar, melhorar, se a gente não começar agora, o povo fala, tem que fazer, como é que a gente vai fazer, né? O brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, uma desconfiança com o nosso povo, né? Eu já sou um otimista com o brasileiro, né? Apesar de às vezes se decepcionar muito, eu sou um otimista com o brasileiro. E eu sou esse idealista, tento buscar sempre da melhor forma possível, né? A gente erra bastante no caminho também. A gente é bom de errar, né? Senão não éramos humanos. Mas estamos tentando. Vamos ver até onde vai. O erro é fundamental, né? E sempre a segunda pergunta que eu faço é sobre a infância. O que é a infância? O que é a infância? Olha, é uma boa pergunta, né, cara? Acho que a infância é um momento mais sublime, assim, né? Porque você é a sua personalidade, sua essência total ali, né? Você ainda não tem os aparatos das instituições que te moldam, da questão da corrupção da sociedade, né? Como Rousseau diz que o homem, né, ele é corrompido pela sociedade, eu acredito um pouco nisso, que a gente tem um elemento de que a gente nasce de uma maneira, não sei se pura, mas verdadeira no que somos, né? E aí determinadas instituições meio que moldam a gente para o jeito certo e errado de ser as coisas, sabe? Então eu acho que a infância é um momento onde você está mais próximo da sua essência, do que você é de fato, da sua personalidade, do que é o seu ser enquanto pleno, enquanto verdade, né? Então não tem máscaras, né? À medida que a gente vai formatando a vida social, a gente vai colocando máscaras, né? Aqui nessa instituição eu tenho que agir dessa forma, com os meus amigos eu ajo de outra. E é máscaras de teatro mesmo, né? Então quando você é criança não tem isso, é você mesmo. Então eu acho muito bacana isso. E eu tive uma infância sensacional, cara. Eu tive uma infância
que eu gosto muito dessa coisa de brincar na rua, eu passei por isso, né? A minha geração, estou com 36 anos, a minha geração é uma geração que foi talvez a última analógica total, né? Sem o advento das tecnologias. E eu lembro desse momento, dessa época com muito carinho, né? Eu brincando de golzinho com os primos, brincando na rua, soltando pipa e fazendo essas coisas todas assim. É a plenitude do ser mesmo, né? Depois, quando você vai entrando na pré-adolescência ali, você já vai manjando qual que é o ritmo do jogo, né? E aí você vai formando as suas máscaras e tal. Daí você já sabe como se tratar em todo lugar. E às vezes são tantas máscaras que você já não sabe de fato o que é a sua essência, né? Você tem que cavucar muito. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem que cavucar para conseguir achar a nossa essência. E a infância, ela é apenas existente, ela está lá. Então eu acho isso sensacional. A infância é demais mesmo. O Cacaso fala, né, que a infância é minha pátria, por isso somos todos exilados. Bonito isso. Cacaso é um poeta marginal, e você falou ali de anarquia no começo, então o que é o anarquismo? O anarquismo é a mais bela das utopias, né? Na minha opinião. Eu hoje não estou muito mais perto dela, né? Porque eu já acho ela por demais de utópico. A gente não consegue criar um consenso nem em coisas mínimas de uma social-democracia, né? De conseguir um mínimo de dignidade na vida humana. Quiçá conseguir a utopia tão bela que o anarquismo traz, né? Então, a convivência com o ser humano me fez um pouco menos utópico, não tanto quanto o anarquismo prega, né? Essa coisa da dissolução de qualquer autoridade, de qualquer elemento de fim de Estado, né? De ninguém manda em ninguém, de autonomia total do ser humano, o ser humano estritamente autônomo, dono de si, né? Todo mundo sabendo seu papel, suas obrigações, seus deveres, então não é necessário, né, nada que o coaja a fazer, porque ele plenamente chegou a esse estado. Então é um estado de perfeição no âmbito social, né? De perfeição do ser humano na sua plenitude, no seu momento mais belo, assim. É isso que é anarquia, né? Eu acho que ela é legal de ter como norte, sim. É muito bacana a gente ter o elemento anárquico como norte, porque a gente projeta esse processo. E a utopia é sempre algo legal, porque ele está lá longe idealizada, né? Então, pode ser que, quem sabe, né? Deixa ela lá e tenta ir buscar ela. Não vai ser no caminho tal como a gente espera que seja, mas pelo menos a gente está com essa visão para alcançar, né? Mas, para mim, o anarquismo é isso, essa autonomia total, esse momento quase não humano, de tão bom que é, assim. Falando não humano, nós vivemos na cidade, né, onde eu sou de São Paulo, vivemos em prédios cheios de humanos desumanizados, pisando um na cabeça dos outros. E agora aqui estamos fazendo essa entrevista no quintal. O que é o quintal? O quintal, cara, o quintal é o que está se perdendo, né? Um pouco. Porque eu acho assim, muito dessa coisa da cidade grande, né, bicho? E aqui também chega de uma determinada forma. Essa questão do mundo global, do interconectado, das grandes urbanidades, né, do mundo urbano. Cara, isso daí ele dilacera as relações comunitárias, sabe? O quintal, não que seja o quintal, às vezes antes do quintal tem coisas que eram até melhores enquanto comunitário. O quintal já cerca, né? Já coloca um sentido mais de propriedade, né? Mas ainda assim ele é livre, porque ele recebe, né? Ele é o seu lugar onde você recebe o mundo para dentro dele e acolhe e é anfitrião a partir dali, né? Você demonstra o seu bem-querer com quem chega. Você vem no quintal, você toma um café,
você conversa, se você é fumante, você fuma um cigarro, você toma uma cerveja, você come uma carne, né? É o chamar para o seu mundo, né? E a gente ainda e a gente tem o nosso quintal como o nosso mundo da nossa casa, né? Não é igual a sacada. A sacada é diferente. A sacada é um mundo pequeno. É um mundo que não tem um intimismo que tem um quintal grande. Porque o quintal grande cabe muita gente. Não cabe uma ou duas pessoas por vez. Você não tem que tratar com um e depois do outro. No quintal é possível o círculo, né? Acho que o círculo eu acho muito legal. Até quando na universidade a gente estudou as religiões, não, a cultura afro-brasileira, como tudo é em roda, né? A roda de capoeira, a roda na religião, a roda de samba, né? A questão da roda, porque a roda é uma das coisas mais comunitárias que tem. O quintal tem um pouco de roda, né? Na minha opinião. Ele tem essa coisa da roda onde todo mundo está em uma posição igual e todo mundo está olhando para todo mundo, né? Então, voltando àquela ideia das máscaras, do que você tem ali um pouco que tira-se as máscaras, porque está todo mundo se olhando, todo mundo se vendo e todo mundo em comunhão, em uma certa posição de igualdade, né? No mesmo plano, um de frente para o outro, eu estou vendo todos estão me vendo, estamos juntos interagindo em algo, né? O quintal tem isso, né? A gente chama, a gente senta, faz um círculo, uma roda, conversamos. Às vezes são várias rodinhas, né? Se você está dando, por exemplo, um churrasco, né? Vem uma rodinha que está conversando aqui, outra rodinha que está conversando ali, outra rodinha que está conversando aqui. E são rodinhas de comunicação, e a comunicação ela é importantíssima, né, cara? É uma comunicação que a gente se faz também enquanto ser humano, né? É um dos elementos próprios da humanidade, a linguagem, né? Da característica do que é ser humano. É se comunicar. A gente cria um mundo na comunicação, né? Até um dos grandes elementos de diálogo, né? Dentro do mundo do pensamento, da filosofia, é quando se perde uma centralidade do trabalho, né? E agora a centralidade não é mais no trabalho, é na comunicação, devido à importância que a comunicação ela advém, principalmente depois dos anos 70, né? Olha como a comunicação é importante, como a comunicação hoje ela é colocada como o centro de tudo, mas ela sempre foi o centro, né? Ela foi sempre importante. Talvez agora que nós a colocamos como central, mas desde o período, desde o começo, quando nós começamos a convencionar a linguagem e assim fazer e criar cultura, né? Criar símbolos, criar coisas, é que a gente passa a ser humano tal como somos mesmo, né? Isso é bacana e em comunicação é importantíssimo. Passamos a ser história. A ser história, a fazer história, né? E é muito recente essa ideia que a gente tem, isso é legal da história, né? É muito recente a ideia que a gente tem da história enquanto feita por mim mesmo, né? Essa ideia da autonomia, que é o ser humano, nós fazemos a nossa própria história. Isso não tem nem 300 anos, né? Somos nós que construímos a nossa própria história, o nosso próprio caminho, né? Tem até aquela lance do Sartre, né? Quem eu sou? Sou as escolhas que fiz, né? Ou seja, a minha história sou eu que faço. A partir do momento que eu escolho X no lugar de Y, ali me faço. Se tivesse escolhido outro caminho, não seria o mesmo tom que sou hoje. Então, hoje temos uma consciência de que somos nós que nos fazemos, né? E é importante isso. Quanto mais a gente tiver essa compreensão, né, melhor para o indivíduo que assim é e para a sociedade que assim pensa, né? Aquela coisa de uma sociedade não precisa de heróis, eu acho sensacional. Uma sociedade sem herói é uma sociedade boa, né, cara? Essa sim é uma sociedade que a gente tem que almejar. Não precisa do herói, cara. Nós somos os heróis das nossas próprias ações. Não precisam ser encantados, quase encantado, é um outro humano igual a gente, mas a gente encanta, né? E ele vai vir redimir, né? E a gente vê isso muito hoje, né, bicho? Essa polarização, seres encantados, e a gente fica esperando por eles, né? Porra, vou esperar ele. O quê, filho? Tem que esperar ninguém não, tio. Né?
Vamos nós. Não tem que esperar o encantado que vai redimir o mundo sobre nós. A gente está muito dependente, o Brasil é muito dependente, nessa história do Brasil a gente é muito dependente disso. Poxa. Ainda mais com os heróis que nós temos aí hoje. E quando você fala de ser, né, de sou, eu lembro do filme O Homem que Virou Suco, que é o poeta nordestino que veio para São Paulo e aí ele vira suco, ele vira o peão de obra lá esmagado. E aí, falando sobre isso, né, sobre o poeta, você falou sobre a roda, me lembrou Chico Buarque, Roda Viva, e Paulo Leminski falava, né, que as sociedades amam seus poetas, e hoje nós vemos aí que o presidente do Brasil xinga Chico Buarque, por exemplo. E o que é a poesia? A poesia, cara. A questão da arte ela é uma questão muito singular, né? Tanto que tem um ramo até da filosofia, né? A estética, que é um monte de gente debatendo sobre o belo e chega-se na arte, né? E eu olhando, reparando que já foi falado ao longo dos tempos, assim. Para mim, o mundo da poesia, né, cara? A poesia, ela é... Eu não concordo com a ideia platônica, assim, de que ela é inferior, assim, né? Que ela é a mímese, que ele diz, né? A cópia da cópia. É uma coisa muito imperfeita. Ela não consegue atingir nada da essência, né? Porque ela é muito sensível, né? E é só a razão que transcende e consegue compreender o processo como tal, né? Não concordo com isso, pelo contrário. Porque na sensibilidade a gente atinge níveis de conhecer que foge da razão, e às vezes, ao senti-lo, ele é muito subjetivo, claro, é difícil você externalizá-lo. É parecido até com a fé, né? Eu acho que a arte e a religião, muitas vezes, não a religião, a instituição, mas o crer, né, da fé, e a arte, elas se aproximam nesse sentido. Porque ela é uma coisa que atinge você na sensibilidade e te transformam, mas não é um negócio que você passa para frente, saca? Não é um negócio que você chega assim, ó, gente, esse poema aqui, quando eu li, aconteceu isso, cara, que sensacional. Não é fácil. E mesmo quando você tenta externalizar aquele que você quer comunicar, que você quer falar, ele não chega perto do que você sentiu mesmo quando você apreciou aquilo. E é muito subjetivo, porque é seu. Às vezes a mesma obra, o mesmo poema que ele leu, ele não teve nem 1% do que eu senti com aquele poema. Sabe? Então, ela é um campo de subjetividade que tem uma explosão de possibilidade. O artista mesmo não tem noção, quando ele faz a arte, do que aquilo pode proporcionar. Nem para ele pode fazer o sentido, ele que é o criador, que para alguém que leu aquilo faça um sentido danado. Por várias circunstâncias, né? Por várias circunstâncias. Às vezes, a pessoa, por um momento que ela está passando ali, né, bicho? O momento que ela está ali, que ela, na questão do emprego, na questão do amor, na questão da família, em algum momento, que as circunstâncias todas que levaram aquele momento que ele está lendo aquele poema, e aquele poema, em 3 estrofes ali, denota uma sensação nele que parece que fez todo sentido. Porra! E é orgásmico, né? É catársico, é sensacional. Então olha que função importante, né? Olha como é sublime, é alimento da alma mesmo, né? Então a arte ela consegue trazer essa discrepância, essa coisa nova. Eu acho sensacional, cara, porque como viver sem arte, eu fico pensando, sabe? Como que se consegue viver sem arte? Quando eu vejo esses vieses artistas muito da indústria cultural, que não traz um elemento de reflexão e de sensibilidade, que ele é muito entretenimento, né? Só entretenimento. É só o lance de você se encontrar e se entreter apenas. Numa dança, no pegar. Eu acho triste e vazio que as pessoas não consigam mais apropriação da arte, se apropriar da arte, para esse tipo de sentimento que transforma, sabe? Quando você consome a arte. A gente tem que incentivar um certo refino estético nas pessoas. Acho que desde criança, assim, a cultura ela é importante, enquanto política pública até, para criar essa ação, porque isso humaniza, a arte é humanizadora, sabe?
ela humaniza o processo. Então, se você aprende a apreciar a boa arte, se você aprende a sentir com a arte, cada vez que você usufrui dessa arte, você sente esse elemento, mais você se humaniza, mais humano você se torna. Então, a poesia, enquanto uma modalidade da arte, faz parte disso, né? E faz toda a parte, né? Eu lembro do Carlos Drummond de Andrade, quando eu conheci ele. Nossa, eu tive um porre com o Carlos Drummond de Andrade, assim, que eu fiquei indo atrás só de Carlos Drummond de Andrade. Assim. Foi uma fase de Carlos Drummond de Andrade. Acho que naquele momento que eu estava vivendo na vida lá, né, acabando de formar na faculdade, começando a vida da carreira de trabalho, né, foi importante demais para mim. Eu li o Antologia, né, que é aquela coisa mais, antologia poética, uma coisa. Daí eu fui buscando mais, fui não sei das quantas, entrando no computador, vendo. Eu comprei até um vinil, que até hoje eu tenho, que é muito legal, que é o lado A é o Vinícius recitando poemas, e o lado B é o Carlos Drummond recitando poemas. Nossa, eu ouvi aquilo demais, né? Então a significação que aquilo teve para mim naquele momento é fantástico. Então a poesia é essencial para a vida, né? Viva a poesia. Às vezes eu vou estudar política, né? Daí eu estudei. O último livro que eu li foi do Maquiavel, né? O Príncipe do Maquiavel. Até essa questão do príncipe Frozen aí do Brasil. O príncipe Frozen é forte. Mas aí eu li, o último livro que eu li sobre política foi o Maquiavel, o Príncipe. Mas eu fiz um curso recentemente de poesia, curso online, que aí o cara só falava de amor. E você que é envolvido com política, né? Tenta perguntar para você o que é o amor. O que é o amor, cara? O amor é o motor que devia mover tudo, né? Esse deveria ser o grande elemento de combustível da nossa ação. Só que o amor ele é muito próximo do ódio, né? Os dois são muito próximos, são irmãos. Tipo Ruth e Raquel. Né? Por quê? Porque são duas conotações muito próprias do ser humano, né? A gente dicotomiza muito o mundo. Nossa cultura ela foi muito dicotomizada, né? Entre bem e mal, certo e errado, justo e injusto. E amor e ódio é uma dessas dicotomias, né? E, na minha opinião, quando a gente mais consegue transformar as coisas em amor, mais a gente consegue estabelecer um bom viver, assim. Né? Claro que não é ser aquela coisa namastê, né, bicho, que até irrita. Porque o amor também é indignação, né? O amor não é só, ai, paz e amor, e ai, vamos abraçar, vamos, Amor também requer indignação. Quando você ama alguém, você também fica bravo com essa pessoa. Né? Quando você se ama, você também fica bravo com você. Então a indignação, a interpelação, né? O ato de mover-se na indignação, na coisa em si, ela é amor também, bicho. Então amor a gente não é essa coisa que a gente tenta explorar que é pisar em nuvens, é tudo lindo. O amor é ter certeza do que você quer e buscar esse querer da maneira mais prazerosa em si, porque é importante sentir prazer. A gente não pode negligenciar o prazer, sabe? Sentir prazer no que quer é sentir amor também, né? Então a gente deve buscar esse prazer e agir com amor. As coisas se completam a partir daí. Daí o amor como um todo, né? Ele tem um amor que é corporal, que é físico, tem um amor que é intelectual, tem um amor que é altruísta, tem um amor que é egoísta, né? Tem várias faces desse amor em si. Agora vamos partindo para o final. E aí eu sempre tenho mais duas perguntas que eu sempre faço para todo mundo. Uma não é sempre que eu faço, só quando eu conheço a história da pessoa e sei que ela já teve algumas perdas na vida. E aí eu pergunto para você, o que é a perda?
A perda, bicho. A perda é o vazio que não se completa, né? É aquilo que não tem como voltar atrás, né? Então a perda ela é muito dolorosa. Ela faz crescer. Ela cria calo, como diz na cultura popular, né? No ditado popular. Ela cria calo, ela engrossa. Só que ela é muito difícil. Tanto que ela se remoe em você em vários momentos. Ela pode cicatrizar, mas ela tá ali, né? Ela pode estar cicatrizada, mas a marca tá ali. Você sempre vai ver. Você sempre vai lembrar dela. Então é horroroso. É triste. É algo que se você não tiver bem estruturado, talvez você nem volte. Né? Ainda mais no mundo de hoje, né? O suicídio está aumentando, está muito ligado a isso. A gente não, às vezes não está estabilizado para aguentar a perda, mas ela é necessária e ela acontece na vida de todo mundo, né? A gente tem que ter consciência que o mundo não é flores, né? A existência, ela é um tanto quanto angustiante, né? E quando a gente perde algo, é a pior sensação do mundo, mas ela te faz ser mais. Eu acho que ela te revigora, assim, né? Ela te faz mais pronto. Pronto para quê? Eu nem sei direito, né? Porque a gente não sabe o que é que a gente está fazendo aqui direito, né, cara? Qual que é o sentido da vida, aquela coisa que sempre se pergunta, a gente não sabe. Não tem a resposta, é uma das questões que não tem resposta. Mas você está mais pronto para alguma coisa. E você passa a ter uma amplitude de visão do mundo que é importante passar pelas dores. Se a gente fosse só felicidade, só alegria e coisas boas, acho que seria um tanto quanto besta a vida. E você tem medo de morrer? Não, cara, nunca tive medo de morrer. Eu tenho muito mais medo de perder as pessoas que eu gosto, né? É uma visão até egoísta nossa, né? Minha, por exemplo, né? Porque, tipo, eu não quero sofrer, mas se eu morrer, tudo bem. Os outros vão sofrer, quem gosta de mim, que se dane. Mas eu não tenho medo da morte, não. Claro que eu não sou besta, né? Não dou chance pra ela, porque eu não quero morrer. Né? Não é porque eu não tenho medo da morte que eu vou meter o louco. Mas eu nunca tive, desde pequeno. Acho que um pouco também por causa da criação espírita, né? Traz um pouco desse conforto dentro dessa ideia espírita, né? Como eu fui criado, minha família, metade era católica, metade era espírita, né? Se a gente for analisar isso. E minha mãe era mais espírita e eu ia no centro desde pequeno e essa coisa da doutrina, do espiritismo, desse mundo além da morte, né? Desse pós-mundo. Então acho que desde criança eu meio que não tive essa angústia de morte, não. Em momentos de tensão, lógico, você apavora quando você vê a possibilidade da morte estar perto, né? Se em algum momento, um acidente, alguma coisa, você apavora, você fica com medo, você não quer morrer. Mas não é um negócio que me toca, assim, eu vou deixar de fazer isso porque é arriscado. Se eu tiver a fim de fazer, não vai ser o medo da morte que me segure muito nisso. Nunca tive muito medo de morrer, não. Nunca foi uma angústia muito grande, não. Vou fazer mais uma última pergunta. Pode fazer. O papo aqui é angústia. Você gosta de ser professor? Gosto, cara. Gosto bastante, aliás. Às vezes é difícil, assim, questões materiais mesmo, assim. Eu sou muito bom como professor, eu reconheço, assim. Eu gosto de dar aula. Mas eu sou péssimo em burocracia, por exemplo, é uma parte do magistério que eu sou péssimo. Minhas pedagogas, minhas coordenadoras sofrem um pouco comigo até, né? Essa parte de livro de chamada, demora para corrigir as provas e tal. Nunca gostei dessa parte mais burocrática, mas a parte criativa do professor eu acho muito legal. Trocar ideia com a molecada, né? Tentar mostrar que existem uma amplitude de visões, né? Não indicar uma, mas mostrar que tem amplitude.
Falo, olha, existem várias formas de ver o mundo, existem várias formas de sentir o mundo, existem várias formas de ser. Eu acho esse trabalho sensacional, né? Às vezes desanima bastante pelo próprio sistema de educação, né? A forma como é passado, alguns colegas, da forma como eles tratam o magistério. E então tem os seus percalços, como toda profissão tem os seus percalços, né? A desvalorização, né? A gente passou nos últimos 10 anos com muito cartaz, né, pela educação. E hoje o que mais se destruiu depois de todos os cartazes foi a educação, né? É engraçado isso, né? Como foi utilizado como um instrumento de reivindicação. E hoje todo mundo meio que está destruindo todo o processo. Assim. É muito engraçado, e isso desanima, isso acaba com a gente, nos faz pensar em outras alternativas. Em até largar, mesmo gostando. Porque a educação ela precisa de ter esperança. Você tem que ter esperança. Você perde esperança, você não vai ser um bom educador. Você pode manjar tudo da matéria, você pode manjar tudo do conteúdo, mas se não tiver esperança, não consegue agir enquanto tal, né? Então essa que é a questão. Não matem a esperança do educador, senão não tem plano de educação que vai dar certo. E o que está sendo feito é isso. Estão matando a esperança do educador. Estão açoitando. Estão colocando a culpa de muita coisa que não é nossa em cima da gente. E aí, depois não me venha chorar pelo leite derramado, que o país não se reconstrói mais. Então, acho que é importante a gente refletir sobre isso. Mas eu adoro ser professor, adoro mesmo. Você é fudido, cara. Valeu!